Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você chegou até esta oração nesta tarde, não foi por acaso. Talvez o seu coração esteja carregado. Talvez esta tarde esteja sendo mais difícil do que você imaginava. Talvez você tenha chorado em silêncio. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez existam batalhas dentro de você que ninguém consegue enxergar. Mas Deus vê. Deus conhece. Deus entende. E a Virgem Maria, nossa Mãe amorosa, também está intercedendo por você neste momento. Respire profundamente. Acalme seu coração. Por alguns minutos, deixe as preocupações de lado. Deixe os medos de lado. Deixe a ansiedade descansar. Porque agora estamos entrando na presença do Senhor. E eu creio que algo especial acontecerá durante esta oração. Não porque existe poder nas palavras humanas, mas porque existe poder na presença de Deus. Existe poder no amor do Pai. Existe poder na intercessão da Virgem Maria. E existe poder na fé que está nascendo dentro do seu coração neste instante. Talvez você tenha chegado aqui procurando uma resposta. Talvez esteja esperando um milagre. Talvez esteja lutando por sua família. Talvez esteja preocupado com a saúde. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros. Talvez esteja carregando uma dor que parece pesada demais. Mas Deus manda dizer nesta tarde: eu estou cuidando de você. Mesmo quando você não percebe. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O Senhor continua trabalhando. O céu continua se movendo. Os anjos continuam agindo. Urjo e Maria continua apresentando suas lágrimas diante do trono de Deus. Nada do que você vive passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum suspiro, nenhuma noite de sofrimento, nenhuma luta silenciosa. Tudo é conhecido por Deus. E nesta tarde, antes de qualquer pedido, antes de qualquer súplica, vamos ouvir e meditar no salmo que o Senhor colocou para esta oração. O Salmo 121. Um dos salmos mais amados da Bíblia. Um salmo que fala sobre socorro, sobre proteção, sobre cuidado, sobre a presença constante de Deus. A palavra do Senhor diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que palavras poderosas! Que promessa maravilhosa! Que conforto para um coração cansado! Este salmo nos lembra que o nosso socorro não vem das circunstâncias. Não vem dos homens. Não vem da sorte. Não vem do acaso. O nosso socorro vem do Senhor, do Deus que criou os céus, do Deus que criou a terra, do Deus que conhece o seu nome, do Deus que conhece a sua história, do Deus que sabe exatamente onde você está agora. Talvez existam situações que parecem sem solução. Talvez existam portas fechadas. Talvez existam problemas que você não consegue resolver sozinho. Mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Deus dos milagres. O Deus das respostas. O Deus dos impossíveis. O Deus que abre caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Nesta tarde, coloque a sua confiança nele.
não nas dificuldades, não nas notícias ruins, não nos medos, mas no Senhor. Porque o Senhor não dorme. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele cuida. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você ora, Ele age. E Maria, mãe querida, continua cobrindo seus filhos com seu amor maternal. Purda, virgem, nesta tarde, acolhe cada pessoa que participa desta oração. Acolhe os que estão aflitos. Acolhe os que estão cansados. Acolhe os que perderam a esperança. Acolhe os que precisam de um milagre. Leva cada pedido ao coração de teu Filho Jesus. Intercede por cada família. Intercede por cada enfermo. Intercede por cada coração ferido. Intercede por cada pessoa que sente que já não consegue continuar. Ó Mãe Santíssima, permanece conosco. Permanece em nossos lares. Permanece em nossas vidas. Permanece em nossos caminhos. E que esta tarde seja marcada pela presença de Deus. Que esta tarde seja marcada pela paz. Que esta tarde seja marcada pela esperança. Que esta tarde seja marcada pela fé. Se você acredita, declare com fé: Deus está comigo. Mais uma vez, Deus está comigo. E novamente, Deus está comigo. Agora declare: Maria intercede por mim. Mais uma vez, Maria intercede por mim. E pela última vez, Maria intercede por mim. Que essas palavras fortaleçam sua alma. Que essas palavras renovem sua esperança. Que essas palavras tragam paz ao seu coração. Porque esta oração está apenas começando. E eu creio que Deus já está tocando sua vida. Eu creio que o Senhor já está movendo situações invisíveis. Eu creio que o céu está trabalhando ao seu favor. Eu creio que você não foi esquecido. A promessa continua de pé. A resposta está chegando. O milagre está se aproximando. E o amor de Deus continua envolvendo você neste exato momento. Amém. Pai amado, nesta tarde nos aproximamos de Ti com humildade. Nos aproximamos como filhos que precisam do abraço do Pai. Como almas que necessitam de consolo. Como corações que anseiam por descanso. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está participando desta oração. Tu sabes o nome dela. Tu conheces sua história. Tu conheces suas lutas. Tu conheces seus medos. Tu conheces suas lágrimas. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração enquanto tentam ser fortes para todos ao seu redor. Mas por dentro estão cansadas, exaustas, sobrecarregadas, carregando preocupações que parecem não ter fim. Pai, visita agora esses corações. Derrama Teu amor sobre cada ferida. Derrama Tua paz sobre cada mente inquieta. Derrama Teu consolo sobre cada alma abatida. Senhor, existem pessoas que estão lutando contra a ansiedade. Elas sorriem por fora, mas por dentro enfrentam tempestades silenciosas. Passam noites sem dormir. Vivem preocupadas com o amanhã. Pensam em problemas que ainda nem aconteceram. E acabam perdendo a paz do presente. Pai querido, toca essas vidas agora. Mostra que elas não estão sozinhas. Mostra que o Senhor continua no controle. Mostra que o futuro está em Tuas mãos. Virgem Maria, Mãe amorosa, estende Teu manto sobre todos aqueles que sofrem com a ansiedade. Acalma os corações inquietos. Leva serenidade aos pensamentos. Leva esperança aos que estão cansados de lutar. Mãe querida, segura na mão daqueles que já não sabem mais o que fazer. Conduze-os até Jesus. Conduze-os até a paz que só Deus pode oferecer. Senhor, também existem pessoas enfrentando o medo. Medo da doença,
medo da perda, medo da solidão, medo das dificuldades financeiras, medo de não conseguir vencer, medo de fracassar, medo do futuro. Mas nesta tarde declaramos que o medo não terá a última palavra, porque o Senhor é maior, porque a tua presença é maior, porque o teu amor é maior. Deus manda dizer nesta tarde: não tenha medo, porque eu estou com você. Que essa palavra alcance agora os corações aflitos. Que essa palavra alcance aqueles que estão chorando em silêncio. Que essa palavra alcance aqueles que pensam que ninguém os compreende. Pai, existem pessoas enfrentando enfermidades. Algumas aguardam exames. Outras aguardam diagnósticos. Outras convivem diariamente com dores. Outras lutam contra limitações físicas. Outras carregam enfermidades que ninguém consegue enxergar. Senhor, visita cada uma delas. Passa com teu poder. Passa com teu amor. Passa com tua misericórdia. E mesmo antes da cura física chegar, concede força. Concede esperança. Concede coragem. Concede paz. Porque o Senhor nunca abandona os seus filhos. Pai amado, também apresentamos aqueles que enfrentam a solidão. Pessoas cercadas por gente, mas que se sentem sozinhas. Pessoas que carregam vazios profundos. Pessoas que sentem falta de alguém. Pessoas que perderam entes queridos. Pessoas que sentem saudades. Pessoas que choram em silêncio quando ninguém está olhando. Senhor, abraça essas almas. Abraça esses corações. Mostra que a tua presença continua sendo companhia constante. Mostra que eles nunca caminham sozinhos. Virgem Maria, Mãe das Consolações, visita aqueles que estão vivendo o luto. Aqueles que sentem saudade. Aqueles que perderam alguém importante. Aqueles que ainda não conseguiram compreender certas despedidas. Enxuga suas lágrimas. Acalma seus corações. E ajuda-os a encontrar força para continuar. Pai querido, existem pessoas enfrentando decepções profundas. Foram traídas. Foram abandonadas. Foram rejeitadas. Confiaram e se machucaram. Amaram e sofreram. Acreditaram e foram decepcionadas. Senhor, cura essas feridas. Porque existem dores que os olhos não enxergam. Existem cicatrizes escondidas. Existem lembranças que ainda machucam. Existem palavras que ainda ferem. Mas tu és especialista em restaurar aquilo que parece quebrado. Tu és especialista em reconstruir aquilo que parece perdido. Tu és especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Deus manda dizer nesta tarde: eu vi tudo o que aconteceu. Eu conheço sua dor. Eu conheço suas lágrimas. Eu não o abandonei. Eu continuo caminhando ao seu lado. Receba essa palavra. Guarde essa promessa. Permita que ela alcance seu coração. Porque Deus conhece exatamente aquilo que você está vivendo. Ele conhece os problemas que você nunca contou para ninguém. Ele conhece as orações que você faz em silêncio. Ele conhece as preocupações que tiram seu sono. Ele conhece as batalhas travadas dentro da sua alma. E mesmo assim continua olhando para você com amor, com misericórdia, com compaixão, com cuidado. Nesta tarde, entregue tudo ao Senhor. Entregue suas dores. Entregue seus medos. Entregue suas preocupações. Entregue suas lágrimas. Entregue suas incertezas. Entregue aquilo que parece impossível. Porque o Deus do Salmo 121 continua cuidando de você. Continua guardando sua vida. Continua protegendo seus caminhos. Continua sustentando seus passos. E continua preparando respostas que seus olhos
ainda não conseguem enxergar. Declare agora com fé: Deus conhece minha dor. Mais uma vez: Deus conhece minha dor. Declare novamente: Deus está comigo. E agora diga com toda a sua fé: minha vitória virá. Que essa declaração suba aos céus. Que essa declaração fortaleça sua alma. Que essa declaração renove sua esperança. Porque o Senhor está ouvindo. O Senhor está cuidando. E o Senhor está agindo. Amém. Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe da esperança, Mãe da misericórdia, Mãe que nunca abandona seus filhos. Nesta tarde nos aproximamos de teu coração materno. Nos aproximamos com confiança. Nos aproximamos com fé. Nos aproximamos levando nossas dores, nossas preocupações e nossas necessidades. Tu conheces as lágrimas que ainda não secaram. Tu conheces as feridas que ainda doem. Tu conheces os medos escondidos. Tu conheces os pedidos que carregamos no mais profundo da alma. Ó Maria, Mãe amorosa, recebe cada coração que está participando desta oração. Recebe aqueles que chegaram cansados. Recebe aqueles que chegaram sem forças. Recebe aqueles que já tentaram tantas vezes e não viram a resposta chegar. Recebe aqueles que sentem que a esperança está enfraquecendo. E leva cada um deles para mais perto de Jesus. Assim como em Caná da Galileia, continua olhando para as necessidades dos teus filhos. Continua percebendo aquilo que ninguém percebe. Continua intercedendo por aqueles que já não sabem mais como pedir. Continua apresentando diante do Senhor cada lágrima derramada em segredo. Cujo, Virgem Maria, nesta tarde coloca teu manto santo sobre cada família. Protege os lares. Protege os casamentos. Protege os filhos. Protege os pais. Protege os avós. Protege aqueles que vivem momentos difíceis. Que teu amor materno alcance cada casa. Que tua intercessão alcance cada necessidade. Que tua presença traga consolo aos que sofrem. Deus manda dizer nesta tarde: você não está sozinho. Mesmo quando o caminho parece difícil. Mesmo quando as respostas demoram. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O Senhor continua ao seu lado e Maria continua intercedendo por você. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam uma batalha familiar. Discussões constantes. Distanciamentos. Mágoas antigas. Palavras que feriram. Relacionamentos quebrados. Situações que parecem impossíveis de restaurar. Mas para Deus nada é impossível. Virgem Maria visita essas famílias. Leva reconciliação onde existe divisão. Leva perdão onde existe ressentimento. Leva amor onde existe frieza. Leva paz onde existe conflito. Leva unidade onde existe separação. Mãe querida, intercede por aqueles que estão chorando por um filho, por uma filha, por um esposo, por uma esposa, por alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Apresenta esses nomes diante de Jesus. E que o Espírito Santo visite cada coração. Que o amor de Deus alcance cada vida. Que milagres de restauração aconteçam. Nesta tarde também rezamos por aqueles que carregam preocupações financeiras. Pessoas que trabalham e não veem resultados. Pessoas que estão desempregadas. Pessoas que enfrentam dívidas. Pessoas que não sabem como resolver certas situações. Maria, Mãe Providente, intercede por esses filhos. Abre caminhos. Abre portas. Apresenta suas necessidades ao Senhor. Porque Deus continua sendo o Deus da provisão. Continua sendo o Deus que sustenta. Continua sendo o Deus que multiplica. Continua sendo o Deus que surpreende.
E quando tudo parece impossível, Ele continua realizando milagres. Virgem Maria, também apresentamos os enfermos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que aguardam resultados, aqueles que lutam contra enfermidades físicas, aqueles que lutam contra enfermidades emocionais, aqueles que sofrem em silêncio, aqueles que precisam de força, aqueles que precisam de cura. Estende teu manto sobre eles. Intercede junto a teu Filho e derrama conforto sobre cada coração aflito. Pai amado, por intercessão da Virgem Maria, visita agora cada pessoa que escuta esta oração. Que tua presença seja sentida, que tua paz seja recebida, que teu amor seja experimentado, que tua força seja renovada. Porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com esforço humano. Existem situações que precisam da intervenção do céu. Existem portas que somente Deus pode abrir. Existem milagres que somente Deus pode realizar. E nesta tarde confiamos inteiramente em Ti. Agora queremos recordar um testemunho que fortalece nossa fé. Ana Clara, de Campinas, carregava uma profunda angústia. Seu esposo havia perdido o emprego. As contas aumentavam. As preocupações cresciam. Muitas noites foram marcadas por lágrimas e incertezas. Mas todas as tardes ela reservava alguns minutos para rezar e pedir a intercessão da Virgem Maria. Mesmo sem enxergar respostas imediatas, continuou acreditando, continuou orando, continuou confiando. Poucas semanas depois, uma oportunidade inesperada surgiu. Seu esposo conseguiu um novo trabalho. A situação financeira começou a melhorar. Pude, e aquilo que parecia impossível começou a ser transformado. Pude, ela testemunha que Deus jamais abandonou sua família e que a intercessão da Virgem Maria fortaleceu sua fé durante todo o processo. Que este testemunho fortaleça também o seu coração, porque Deus continua agindo, continua ouvindo, continua cuidando, continua realizando aquilo que parece impossível aos olhos humanos. O céu está trabalhando ao seu favor. Você não foi esquecido. Sua oração está sendo ouvida. Sua lágrima está sendo recolhida. Sua história está sendo acompanhada pelo Senhor. Declare agora com fé: Maria intercede por mim. Mais uma vez: Maria intercede por mim. Declare novamente: eu não estou sozinho. E agora diga com confiança: minha vitória virá. Virgem Maria, continua caminhando conosco. Continua intercedendo por nossas famílias. Continua apresentando nossos pedidos a Jesus. Continua nos conduzindo para mais perto do coração de teu Filho. E que esta tarde seja marcada pela presença de Deus, pela esperança renovada, pela fé fortalecida e pela certeza de que o Senhor continua cuidando de tudo. Amém. Pai amado, nesta tarde nos colocamos diante de Ti exatamente como estamos. Sem máscaras, sem aparências, sem esconder nossas fraquezas. Tu conheces cada parte do nosso coração. Tu conheces aquilo que mostramos ao mundo e também conheces aquilo que guardamos em silêncio. Senhor, existem feridas que ninguém vê. Existem dores escondidas atrás de sorrisos. Existem lágrimas derramadas quando ninguém está olhando. Existem batalhas travadas dentro da alma. E nesta tarde, nós entregamos tudo isso em Tuas mãos. Porque somente Tu és capaz de curar aquilo que os homens não conseguem alcançar. Somente Tu és capaz de restaurar aquilo que parece quebrado. Somente Tu és capaz de tocar as feridas mais profundas do coração humano. Senhor, visita agora aqueles que carregam marcas da rejeição. Pessoas que passaram a vida tentando ser aceitas. Pessoas que ouviram palavras duras.
Pessoas que cresceram sentindo que não eram suficientes. Pessoas que foram ignoradas, abandonadas, desvalorizadas. Pai, derrama teu amor sobre essas feridas. Mostra a esses filhos que eles têm valor. Mostra que eles são amados. Mostra que eles são importantes para ti. Que nenhuma palavra de rejeição tenha mais força do que a tua voz. Porque a tua voz diz: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Eu nunca abandonei você. Justa minha berra, Virgem Maria, Mãe carinhosa, acolhe aqueles que carregam essas dores. Abraça aqueles que se sentem sozinhos. Abraça aqueles que se sentem esquecidos. Abraça aqueles que perderam a confiança em si mesmos. E leva-os para mais perto do amor de Deus. Senhor, também apresentamos aqueles que carregam feridas causadas por traições. Pessoas que confiaram e foram decepcionadas. Pessoas que amaram e sofreram. Pessoas que abriram o coração e foram machucadas. Pessoas que ainda carregam lembranças dolorosas. Que ainda revivem momentos difíceis. Que ainda lutam para perdoar. Pai querido, visita essas memórias. Visita essas recordações. Visita esses sentimentos. E derrama teu bálsamo de cura. Que o perdão comece a florescer. Que a paz comece a voltar. Que a liberdade comece a nascer dentro dessas almas. Porque ninguém foi criado para viver preso à dor. Ninguém foi criado para viver acorrentado ao passado. O Senhor deseja restaurar. O Senhor deseja libertar. O Senhor deseja renovar. Deus manda dizer nesta tarde: eu estou curando aquilo que ninguém consegue ver. Receba essa palavra. Acredite nessa promessa. Porque Deus está trabalhando em áreas da sua vida que talvez você nem perceba. Ele está restaurando sua força. Ele está renovando sua esperança. Ele está fortalecendo sua fé. Pai amado, também apresentamos aqueles que lutam contra a tristeza profunda. Aqueles que acordam sem ânimo. Aqueles que perderam a alegria. Aqueles que se sentem emocionalmente esgotados. Aqueles que carregam um peso difícil de explicar. Senhor, visita essas vidas. Acende novamente a luz da esperança. Renova a vontade de continuar. Renova a coragem para enfrentar cada dia. Renova a confiança no futuro. Virgem Maria, Mãe da Esperança, permanece ao lado dessas pessoas. Segura suas mãos. Enxuga suas lágrimas. Mostra que elas não caminham sozinhas. Mostra que Deus continua presente. Mostra que a noite não dura para sempre. Mostra que a luz do Senhor continua brilhando. Putz, Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que carregam culpa. Culpa por erros do passado. Culpa por decisões equivocadas. Culpa por palavras ditas. Culpa por oportunidades perdidas. Culpa por situações que gostariam de mudar. Mas, Senhor, nesta tarde nós entregamos tudo aos teus pés. Porque a tua misericórdia é maior. O teu amor é maior. O teu perdão é maior. Onde existe arrependimento sincero, existe também restauração. Onde existe fé, existe recomeço. Onde existe confiança em Deus, existe esperança. Nesta tarde queremos lembrar mais um testemunho. Carlos Eduardo, de Goiânia, carregava durante anos uma profunda mágoa. Uma situação familiar havia deixado marcas em seu coração. Ele não conseguia perdoar. Não conseguia encontrar paz. E essa dor começou a afetar sua vida emocional. Durante meses, ele passou a dedicar suas tardes à oração. Todos os dias apresentava sua ferida diante de Deus e pedia a intercessão da Virgem Maria. Pouco a pouco, seu coração começou a mudar. Aquilo que parecia impossível começou a acontecer. O perdão nasceu.
A paz voltou. Os relacionamentos foram restaurados. E hoje ele testemunha que Deus curou uma ferida que carregava há muitos anos. O Senhor continua realizando esse tipo de milagre, porque existem curas que acontecem no corpo, mas também existem curas que acontecem na alma. E muitas vezes são essas curas que transformam toda uma vida. Pai amado, toca agora cada coração ferido. Toca cada memória dolorosa. Toca cada sentimento de tristeza. Toca cada insegurança. Toca cada medo. Toca cada lágrima escondida. Que o teu amor alcance os lugares mais profundos da alma. Que a tua paz ocupe os espaços que a dor tentou dominar. Que a tua presença restaure aquilo que parecia perdido. O céu está trabalhando ao seu favor. Você não foi esquecido. Sua história ainda não terminou. A promessa continua de pé. Existe uma resposta chegando. Existe uma restauração acontecendo. Existe um novo tempo sendo preparado por Deus. Declare agora com fé: Deus está curando minha alma. Mais uma vez. Deus está curando minha alma. Declare também: eu recebo esta bênção. E novamente, minha vitória virá. Que essas palavras fortaleçam sua fé. Que essas palavras renovem sua esperança. Que essas palavras preparem seu coração para aquilo que Deus ainda fará. Porque o Senhor está cuidando de você. O Senhor está restaurando você. E o Senhor está escrevendo novos capítulos para a sua história. Amém. Pai amado, nesta tarde nos refugiamos em Tua presença. Nos refugiamos em Teu amor. Nos refugiamos em Teu cuidado. Porque sabemos que Tu és nosso abrigo. Tu és nossa fortaleza. Tu és nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Senhor, existem perigos que vemos, mas também existem perigos que não vemos. Existem batalhas visíveis e existem batalhas invisíveis. Existem situações das quais o Senhor já nos livrou e nem chegamos a saber. Quantas vezes o Senhor nos protegeu sem que percebêssemos? Quantas vezes o Senhor desviou caminhos de sofrimento? Quantas vezes o Senhor fechou portas que pareciam boas, mas escondiam armadilhas? Quantas vezes o Senhor enviou livramentos silenciosos? Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pelos livramentos conhecidos e pelos livramentos desconhecidos. Agradecemos por cada dia em que Tua mão nos sustentou, por cada momento em que Teu amor nos protegeu, por cada situação em que Tua misericórdia nos guardou. Virgem Maria, Mãe protetora, estende Teu manto santo sobre cada pessoa que participa desta oração. Cobre cada lar, cobre cada família, cobre cada criança, cobre cada jovem, cobre cada idoso, cobre aqueles que estão viajando, cobre aqueles que estão trabalhando, cobre aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Que Teu manto seja sinal do cuidado de Deus. Que Tua intercessão alcance cada necessidade. Senhor, protege nossa mente. Protege nossos pensamentos. Protege nosso coração. Porque existem ataques que não acontecem ao nosso redor. Acontecem dentro de nós. Ataques de desânimo. Ataques de medo. Ataques de insegurança. Ataques de desesperança. Ataques de tristeza. Pai amado, fortalece nossa alma. Que nenhuma palavra negativa tenha mais força do que Tuas promessas. Que nenhuma situação difícil destrua nossa confiança. Que nenhuma tempestade apague a nossa fé. Porque o Senhor continua sendo nosso protetor. Continua sendo nosso escudo. Continua sendo nosso defensor. Deus manda dizer nesta tarde: eu estou guardando seus caminhos. Receba essa palavra. Acredite nessa promessa.
porque o Senhor continua vigiando sua vida, continua acompanhando seus passos, continua cuidando de sua história. Pai querido, colocamos diante de Ti nossas casas. Que Teu Espírito visite cada cômodo, que Tua paz habite cada ambiente, que Teu amor permaneça em cada lar. Afasta toda discórdia, afasta toda confusão, afasta toda violência, afasta toda influência que tenta destruir a harmonia da família. Que a presença de Deus seja maior, que a luz de Cristo brilhe dentro de cada casa, que o amor vença os conflitos, que o perdão vença as mágoas, que a união vença as divisões. Virgem Maria, passa à frente de nossas famílias, passa à frente de nossos caminhos, passa à frente das decisões que precisamos tomar, passa à frente das portas que precisamos atravessar, passa à frente das situações que ainda desconhecemos. Conduze-nos sempre para mais perto de Jesus. Pai amado, também colocamos diante de Ti nossos filhos, os pequenos, os jovens, os adultos. Protege seus caminhos, protege suas escolhas, protege seus sonhos, protege seus corações. Que eles sejam guardados pelo Teu amor, que eles sejam conduzidos por Tua sabedoria, que eles sejam fortalecidos por Tua presença. Senhor, guarda também aqueles familiares que estão distantes, aqueles que moram longe, aqueles que enfrentam dificuldades, aqueles que precisam de oração, aqueles que necessitam de um milagre. Que Tua mão poderosa alcance cada um deles, que Tua proteção os envolva, que Teu amor os sustente. Nesta tarde queremos recordar mais um testemunho. Mariana Ferreira, de Belo Horizonte, atravessava um período de grande preocupação. Seu filho adolescente havia começado a andar por caminhos perigosos. Ela chorava, orava, pedia proteção todos os dias. Muitas tardes foram passadas diante de Deus e sob a intercessão da Virgem Maria. Mesmo quando tudo parecia difícil, ela continuou acreditando, continuou confiando, continuou entregando seu filho nas mãos do Senhor. Com o passar do tempo, mudanças começaram a acontecer. Novas amizades surgiram, novas oportunidades apareceram. E aquele jovem começou a reconstruir sua vida. Hoje, Mariana testemunha que a proteção de Deus alcançou sua família quando tudo parecia perdido. Que este testemunho fortaleça sua fé, porque Deus continua protegendo, continua guardando, continua cuidando, continua realizando aquilo que parece impossível. Pai amado, protege também aqueles que estão enfrentando decisões importantes, aqueles que precisam escolher caminhos, aqueles que estão diante de mudanças, aqueles que estão buscando direção. Que Teu Espírito os conduza, que Tua sabedoria os ilumine, que Tua paz confirme os passos certos. Porque quando Deus guia, existe segurança. Quando Deus conduz, existe propósito. Quando Deus protege, existe paz. Esta tarde entregamos nossa entrada e nossa saída. Entregamos nossos projetos. Entregamos nossos sonhos. Entregamos nossos trabalhos. Entregamos nossos estudos. Entregamos nossas preocupações. Entregamos nosso futuro. Tudo está em Tuas mãos, Senhor. E sabemos que não existem mãos melhores. O céu está trabalhando ao seu favor. O Senhor está movendo situações invisíveis. Você não foi esquecido. A promessa continua de pé. Existe proteção sobre sua vida. Existe cuidado sobre sua casa. Existe graça sobre seus caminhos. Declare agora com fé: Deus protege minha família. Mais uma vez: Deus protege minha família. Declare também: minha casa pertence ao Senhor. E novamente:
Maria intercede por mim. Que essas palavras sejam sementes de fé. Que essas palavras fortaleçam sua confiança. Que essas palavras encham seu coração de esperança. Porque o Deus do Salmo 121 continua guardando sua entrada e sua saída. Continua protegendo seus caminhos. Continua sustentando seus passos. E continua cuidando de você em cada momento desta jornada. Amém. Pai amado, nesta tarde colocamos diante de Ti nossas famílias. Colocamos diante de Ti aqueles que vivem conosco e também aqueles que estão longe. Entregamos cada nome, cada história, cada necessidade, cada preocupação, porque sabemos que a família é um dos maiores presentes que recebemos de Tuas mãos. Mas também sabemos que muitas famílias estão enfrentando lutas. Existem lares marcados por preocupações. Existem relacionamentos feridos. Existem palavras que machucaram. Existem silêncios que criaram distância. Existem situações que parecem difíceis de resolver. Por isso, Senhor, pedimos Tua intervenção. Visita cada família que participa desta oração. Visita cada casa. Visita cada coração. Visita cada relacionamento. E derrama Teu amor restaurador. Pai querido, existem famílias enfrentando divisões. Pessoas que deixaram de conversar. Irmãos afastados. Pais e filhos distantes. Casais vivendo conflitos. Parentes carregando mágoas antigas. Senhor, toca essas situações. Onde existe orgulho, planta humildade. Onde existe ressentimento, planta perdão. Onde existe dor, planta cura. Onde existe divisão, planta reconciliação. Porque nada é impossível para Ti. Virgem Maria, Mãe das famílias, estende Teu manto sobre cada lar. Caminha pelos corredores de nossas casas. Entra em cada ambiente. Leva paz aos corações inquietos. Leva serenidade aos que estão sofrendo. Leva esperança aos que pensam em desistir. Ó Mãe querida, apresenta ao Teu Filho Jesus cada família representada nesta oração. Apresenta os casamentos. Apresenta os filhos. Apresenta os pais. Apresenta os avós. Apresenta aqueles que precisam de um milagre urgente. Deus manda dizer nesta tarde: eu estou visitando sua casa. Receba essa palavra. Acredite nessa promessa. Porque Deus não esqueceu sua família. Deus não abandonou seu lar. Deus continua trabalhando mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar. Pai amado, olhamos agora para os casamentos. Existem esposos e esposas enfrentando dificuldades. Existem relacionamentos enfraquecidos pelo desgaste do tempo. Existem conversas que não acontecem mais. Existem feridas que nunca foram tratadas. Existem lágrimas escondidas. Senhor, derrama Teu amor sobre esses casamentos. Restaura a comunicação. Restaura a amizade. Restaura o respeito. Restaura a união. Que aquilo que parecia enfraquecido volte a florescer. Que aquilo que parecia perdido seja restaurado. Que a Tua presença ocupe o centro de cada relacionamento. Virgem Maria, intercede pelos casais. Ensina-os a caminhar juntos. Ensina-os a perdoar. Ensina-os a recomeçar. Ensina-os a confiar novamente. Porque quando Deus entra em uma história, sempre existe esperança. Pai querido, também apresentamos os filhos. Filhos pequenos. Filhos jovens. Filhos adultos. Filhos que estão perto. Filhos que estão longe. Filhos que estão enfrentando dificuldades. Filhos que precisam de direção. Filhos que se afastaram da fé. Filhos que carregam dores que os pais nem conhecem. Senhor, protege cada um deles.
Guarda seus caminhos. Ilumina suas decisões. Afasta todo perigo. Afasta toda influência negativa. Conduze-os por caminhos de paz. Conduze-os por caminhos de sabedoria. Conduze-os para mais perto de ti. Virgem Maria, Mãe amorosa, cobre nossos filhos com teu manto. Intercede por eles. Protege seus corações. Protege seus sonhos. Protege seu futuro. E leva cada um deles ao encontro de Jesus. Pai amado, também rezamos pelos pais que estão sofrendo. Pais preocupados. Pais cansados. Pais que carregam responsabilidades enormes. Pais que choram em silêncio pelos filhos. Pais que esperam respostas. Pais que aguardam milagres. Fortalece esses corações. Renova suas forças. Renova sua esperança. Renova sua fé. Mostra que nenhuma oração feita por amor é desperdiçada. Mostra que nenhuma lágrima derramada por um filho passa despercebida aos teus olhos. Nesta tarde queremos recordar mais um testemunho. Fernanda Oliveira, de Recife, carregava uma grande dor em seu coração. Seu irmão estava afastado da família havia muitos anos. As conversas haviam terminado. O relacionamento parecia impossível de ser restaurado. Durante muito tempo ela entregou essa situação a Deus. Rezava diariamente. Pedia a intercessão da Virgem Maria. Mesmo sem enxergar mudanças, continuou acreditando. Continuou confiando. Continuou esperando. Meses depois, uma simples mensagem iniciou uma reaproximação. As conversas voltaram. As feridas começaram a ser tratadas. O perdão encontrou espaço. E aquilo que parecia impossível começou a ser restaurado. Hoje, ela testemunha que Deus reconstruiu um relacionamento que parecia perdido para sempre. Que este testemunho fortaleça sua esperança. Porque Deus continua restaurando famílias. Continua aproximando corações. Continua reconstruindo relacionamentos. Continua realizando milagres dentro dos lares. Pai amado, visita agora cada família que está ouvindo esta oração. Visita aquelas que estão passando por dificuldades financeiras. Visita aquelas que enfrentam enfermidades. Visita aquelas que vivem momentos de luto. Visita aquelas que enfrentam conflitos. Visita aquelas que precisam de uma resposta urgente. Que tua presença transforme cada situação. Que teu amor cure cada ferida. Que teu poder restaure cada relacionamento. O céu está trabalhando ao seu favor. Sua família não foi esquecida. Sua casa está sendo visitada por Deus. Sua oração está sendo ouvida. Sua esperança não será em vão. A promessa continua de pé. Existe restauração chegando. Existe reconciliação chegando. Existe um novo tempo sendo preparado pelo Senhor. Declare agora com fé. Minha casa pertence ao Senhor. Mais uma vez. Minha casa pertence ao Senhor. Declare também. Deus está restaurando minha família. E novamente. Maria intercede por nós. Que essas palavras sejam plantadas profundamente em seu coração. Que sua fé seja fortalecida. Que sua esperança seja renovada. Porque o Senhor continua cuidando daqueles que você ama. Continua protegendo sua família. Continua escrevendo uma nova história para seu lar. E continua realizando milagres onde muitos enxergam apenas impossibilidades. Amém. Pai amado, nesta tarde colocamos diante de Ti nossa vida financeira. Colocamos diante de Ti nosso trabalho, nossos projetos, nossos sonhos, nossas preocupações, nossas necessidades. Porque sabemos que Tu conheces todas as coisas. Sabes das contas que precisam ser pagas. Sabes das portas que precisam se abrir. Sabes das preocupações que carregamos em silêncio.
Sabes dos desafios que enfrentamos todos os dias. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração com o coração apertado. Pessoas que trabalham muito e ainda assim enfrentam dificuldades. Pessoas que procuram emprego. Pessoas que aguardam uma oportunidade. Pessoas que desejam sustentar suas famílias com dignidade. Pessoas que não sabem de onde virá a solução. Mas nesta tarde nós levantamos nossos olhos para Ti. Assim como diz o Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. Não confiamos apenas nas circunstâncias. Não confiamos apenas naquilo que vemos. Confiamos no Deus que abre caminhos. Confiamos no Deus que realiza o impossível. Confiamos no Deus que continua cuidando de seus filhos. Virgem Maria, Mãe Providente, intercede agora por cada pessoa que enfrenta dificuldades financeiras. Apresenta ao Senhor cada necessidade. Apresenta cada preocupação. Apresenta cada lágrima derramada por causa das contas, das dívidas e das incertezas. Mãe querida, permanece ao lado daqueles que estão cansados. Fortalece aqueles que estão desanimados. Consola aqueles que perderam a esperança e conduz cada um deles para mais perto da providência divina. Pai amado, visita agora aqueles que estão desempregados. Tu conheces suas lutas, conheces suas tentativas, conheces os currículos enviados, conheces as portas fechadas, conheces as respostas que nunca chegaram. Senhor, abre portas onde ninguém consegue abrir. Cria oportunidades inesperadas. Conduze essas vidas para os lugares certos. Coloca pessoas certas em seus caminhos. E derrama favor sobre cada entrevista, cada contato e cada oportunidade. Deus manda dizer nesta tarde: eu estou preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Receba essa palavra. Guarde essa promessa, porque Deus continua trabalhando nos bastidores, continua movendo situações invisíveis, continua organizando aquilo que parece impossível. Pai querido, também apresentamos os empresários, os autônomos, os comerciantes, os agricultores, os profissionais liberais, todos aqueles que dependem diariamente do fruto de seu trabalho. Abençoa as mãos, abençoa seus projetos, abençoa seus negócios, abençoa suas decisões. Que exista sabedoria, que exista discernimento, que exista crescimento, que exista provisão, que exista abundância suficiente para suprir suas necessidades e abençoar outras pessoas. Pujo, Virgem Maria, acompanha aqueles que carregam grandes responsabilidades, aqueles que sustentam suas famílias, aqueles que acordam cedo e trabalham com dedicação, aqueles que lutam diariamente para construir uma vida melhor. Intercede por eles, fortalece seus corações, renova sua esperança, renova sua confiança em Deus. Pujo, Pai amado, existem pessoas que estão preocupadas com dívidas, situações que parecem difíceis de resolver, compromissos financeiros acumulados, problemas que tiram o sono. Senhor, concede sabedoria, concede equilíbrio, concede oportunidades, concede direção. Ajuda teus filhos a encontrarem caminhos de solução. Ajuda-os a administrar com prudência. Ajuda-os a superar esse tempo difícil, porque o Senhor é especialista em transformar cenários. É especialista em abrir portas. É especialista em surpreender. Nesta tarde, queremos recordar mais um testemunho. Roberto Martins, de Curitiba, enfrentava uma das fases mais difíceis de sua vida. Após perder o emprego, passou meses procurando uma nova oportunidade. As economias diminuíam. As preocupações aumentavam. O medo tentava dominar seu coração.
Mas todas as tardes ele reservava um momento para orar. Entregava suas necessidades a Deus e pedia a intercessão da Virgem Maria. Mesmo sem respostas imediatas, continuou confiando. Continuou acreditando. Continuou perseverando. Algum tempo depois, recebeu uma indicação inesperada. Participou de uma seleção e conquistou uma oportunidade melhor do que imaginava. Hoje ele testemunha que Deus estava trabalhando mesmo quando tudo parecia parado e que a resposta chegou no tempo certo. Que este testemunho fortaleça sua fé, porque Deus continua abrindo portas, continua criando oportunidades, continua preparando respostas, continua honrando aqueles que permanecem confiando. Pai amado, também apresentamos os sonhos que colocaste em nossos corações. Projetos que ainda não saíram do papel. Objetivos que parecem distantes. Desejos que carregamos há muito tempo. Senhor, se estiverem de acordo com Tua vontade, faz florescer cada um deles. Abre os caminhos necessários. Remove os obstáculos. Fortalece nossa perseverança. E ajuda-nos a caminhar com fé. Porque aquilo que começa nas mãos de Deus tem fundamento sólido. Aquilo que nasce da vontade de Deus possui propósito. Aquilo que é conduzido por Deus encontra direção. Nesta tarde entregamos nossos recursos, nosso trabalho, nossa profissão, nossos projetos, nossos estudos, nossos empreendimentos, nossas preocupações financeiras. Tudo colocamos diante de Ti, porque sabemos que Tu és nosso provedor. Tu és nosso sustento. Tu és nossa segurança. Tu és nossa esperança. O céu está trabalhando ao seu favor. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está preparando encontros. O Senhor está criando oportunidades. O Senhor está movendo situações invisíveis. Você não foi esquecido. Sua oração está sendo ouvida. Tua necessidade está sendo apresentada diante de Deus. A promessa continua de pé. Existe uma resposta chegando. Existe uma porta se abrindo. Existe uma provisão sendo preparada. Declare agora com fé: Deus é meu provedor. Mais uma vez, Deus é meu provedor. Declare também: portas se abrirão. E novamente, eu recebo esta bênção. Por Virgem Maria, continua intercedendo por nossas necessidades. Continua apresentando nossos pedidos a Jesus. Continua caminhando conosco. E ajuda-nos a confiar mesmo quando ainda não vemos a resposta. Porque sabemos que Deus nunca abandona seus filhos. Nunca falha. Nunca esquece. E nunca chega atrasado. Amém. Pai amado, nesta tarde nos colocamos em silêncio diante de Ti. Silenciamos nossas preocupações. Silenciamos nossos medos. Silenciamos nossas dúvidas. E abrimos o coração para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar. Porque existem momentos em que precisamos pedir. Mas também existem momentos em que precisamos apenas escutar. Eu creio que Deus tem palavras para o seu coração nesta tarde. Palavras de consolo. Palavras de esperança. Palavras de direção. Palavras de vida. Feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e permita que estas mensagens alcancem sua alma. Deus manda dizer nesta tarde: eu vi cada lágrima que você derramou. Nenhuma delas foi ignorada. Nenhuma delas caiu em vão. Eu estava presente nos momentos em que você chorou sozinho. Eu estava presente quando ninguém compreendia sua dor. Eu estava presente quando você pensou que não conseguiria continuar. E continuo presente agora. Receba essa palavra. Porque Deus conhece sua caminhada. Ele conhece seus esforços. Ele conhece seus sacrifícios. Ele conhece sua fidelidade.
Deus manda dizer nesta tarde: você não foi esquecido. Mesmo quando as respostas parecem demoradas, mesmo quando as portas permanecem fechadas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, você não foi esquecido. Seu nome continua diante de Deus. Sua história continua diante de Deus. Sua oração continua diante de Deus. E o Senhor continua trabalhando. O céu está trabalhando ao seu favor. Mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. Mesmo quando tudo parece silencioso. Mesmo quando nada parece mudar. O Senhor continua agindo. Continua movendo situações. Continua preparando caminhos. Continua alinhando acontecimentos. Continua construindo respostas. Virgem Maria, Mãe da Esperança, ajuda-nos a acreditar. Ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos a permanecer firmes. Mesmo quando a caminhada se torna difícil. Mesmo quando as respostas demoram. Mesmo quando a fé é colocada à prova. Mãe querida, ensina-nos a esperar em Deus. Porque quem espera no Senhor nunca espera em vão. Deus manda dizer nesta tarde: a promessa continua de pé. Aquilo que Deus prometeu não foi cancelado. Aquilo que Deus começou não foi abandonado. Aquilo que Deus preparou continua existindo. Talvez o tempo não seja o que você imaginava. Talvez o caminho seja diferente do que você planejou. Mas o Senhor continua fiel. Continua cuidando. Continua conduzindo. Continua preparando o melhor. Receba essa promessa em seu coração. Pai amado, fortalece agora aqueles que estão desanimados. Fortalece aqueles que perderam a esperança. Fortalece aqueles que estão cansados de esperar. Renova suas forças. Renova sua coragem. Renova sua confiança. Renova sua fé. Porque o Senhor ainda está escrevendo a história deles. E os melhores capítulos ainda não terminaram de ser escritos. Deus manda dizer nesta tarde: a promessa continua de pé. Existe uma resposta chegando. Existe uma porta se abrindo. Existe uma restauração acontecendo. Existe um milagre sendo preparado. Declare agora com fé: eu confio em Deus. Mais uma vez, eu confio em Deus. Declare também: a promessa continua de pé. E novamente, minha vitória virá. Que essas palavras se tornem força para sua alma. Que essas palavras alimentem sua esperança. Que essas palavras renovem sua fé. Porque o Senhor está preparando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E quando o tempo certo chegar, você compreenderá que Deus esteve cuidando de tudo desde o início. Amém. Pai Santo, Pai amado, Pai misericordioso, chegamos diante de Ti nesta tarde com o coração aberto, sem reservas, sem barreiras, sem esconder nossas dores, sem esconder nossas necessidades. Porque Tu conheces tudo, Tu conheces nossa história, Tu conheces nossas batalhas, Tu conheces nossas lágrimas, Tu conheces nossas feridas. E agora, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Tudo, absolutamente tudo, aquilo que conseguimos explicar e aquilo que nem conseguimos colocar em palavras. Pai, visita agora cada pessoa que participa desta oração. Que Teu Espírito Santo alcance cada lar, cada quarto, cada hospital, cada local de trabalho, cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que a Tua presença seja sentida, que o Teu amor seja derramado, que a Tua paz invada cada coração. Virgem Maria, Mãe amorosa, permanece conosco. Permanece ao lado daqueles que estão chorando. Permanece ao lado daqueles que estão sofrendo. Permanece ao lado daqueles que estão esperando um milagre.
Apresenta cada pedido a Jesus. Apresenta cada lágrima. Apresenta cada necessidade. Apresenta cada súplica. Ó Mãe querida, caminha entre teus filhos nesta tarde. Leva conforto aos aflitos. Leva esperança aos cansados. Leva fé aos desanimados. Leva luz àqueles que estão atravessando momentos escuros. Pai amado, oramos agora pelos enfermos. Por aqueles que estão em hospitais. Por aqueles que enfrentam tratamentos difíceis. Por aqueles que aguardam exames. Por aqueles que convivem com dores. Por aqueles que precisam de forças para continuar. Senhor, toca essas vidas. Toca esses corpos. Toca essas mentes. Toca esses corações. Derrama teu consolo. Derrama tua paz. Derrama tua força. Que cada pessoa sinta que não está sozinha. Que cada pessoa sinta teu amor sustentando sua caminhada. Pai querido, oramos também por aqueles que enfrentam aflições emocionais. Aqueles que lutam contra a tristeza. Aqueles que convivem com a angústia. Aqueles que carregam preocupações constantes. Aqueles que se sentem sobrecarregados. Aqueles que estão cansados. Senhor, abraça essas almas. Renova suas forças. Renova sua esperança. Renova sua coragem. Mostra que existe um amanhã. Mostra que existe um caminho. Mostra que existe uma saída. Deus manda dizer nesta tarde: eu estou segurando sua mão. Receba essa palavra. Mesmo que você não consiga sentir. Mesmo que tudo pareça difícil. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. O Senhor continua segurando sua mão. Pai amado, apresentamos agora as famílias. Os pais. As mães. Os filhos. Os avós. Os casamentos. Os relacionamentos. As situações que parecem impossíveis. Senhor, derrama reconciliação. Derrama perdão. Derrama amor. Derrama unidade. Onde existe afastamento, aproxima. Onde existe mágoa, cura. Onde existe divisão, restaura. Onde existe sofrimento, consola. Virgem Maria, cobre nossas famílias com teu manto. Protege nossos lares. Protege nossos filhos. Protege nossos caminhos. Intercede por cada necessidade. Intercede por cada luta. Intercede por cada coração. Pai querido, apresentamos também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Aqueles que procuram trabalho. Aqueles que aguardam oportunidades. Aqueles que carregam preocupações por causa das contas. Senhor, abre portas. Abre caminhos. Concede sabedoria. Concede direção. Concede provisão. Que nenhuma família seja vencida pelo desespero. Que nenhuma pessoa perca a esperança. Que todos possam experimentar teu cuidado. Pai amado, entregamos também nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, nossos desejos, aquilo que carregamos há muitos anos, aquilo que parece distante, aquilo que parece impossível. Colocamos tudo diante de ti, porque sabemos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que conseguimos imaginar. Deus manda dizer nesta tarde: o melhor ainda não terminou. Receba essa palavra. Guarde essa promessa. Porque Deus continua escrevendo sua história. Continua preparando novos capítulos. Continua realizando aquilo que parece impossível. Continua transformando lágrimas em testemunhos. Pai Santo, neste momento de entrega total, colocamos diante de ti nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossos medos, nossas preocupações, nossos sonhos,
nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Tudo pertence a Ti. Tudo entregamos a Ti. Tudo confiamos a Ti. Porque sabemos que Tu cuidas melhor de nossas vidas do que nós mesmos. Virgem Maria, recebe também esta entrega. Leva-a ao coração de Teu Filho. Apresenta cada pedido. Apresenta cada intenção. Apresenta cada necessidade. E continua intercedendo por nós. Agora, faça esta declaração com toda a sua fé. Deus está comigo. Mais uma vez. Deus está comigo. Declare. Maria intercede por mim. Novamente. Maria intercede por mim. Declare. Minha casa pertence ao Senhor. Mais uma vez. Minha casa pertence ao Senhor. Agora diga. Minha vitória virá. E novamente. Minha vitória virá. Pai amado, selamos esta oração com confiança. Selamos esta oração com fé. Selamos esta oração com esperança. Porque sabemos que o céu está trabalhando ao nosso favor. Sabemos que não fomos esquecidos. Sabemos que a promessa continua de pé. Sabemos que existe uma resposta chegando. Sabemos que o Senhor continua cuidando de tudo. E descansamos em Teus braços. Confiamos em Teu amor. Confiamos em Tua misericórdia. Confiamos em Teu cuidado. Porque Tu és nosso Pai, nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa esperança e nossa paz. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração. Mas sabemos que não estamos chegando ao final da Tua presença, porque Tu continuarás conosco, continuarás cuidando de nós, continuarás guiando nossos passos, continuarás sustentando nossa caminhada. Nesta tarde, queremos apenas agradecer, agradecer por Tua bondade, agradecer por Teu amor, agradecer por Tua misericórdia. Agradecer porque, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua fiel, continua presente, continua agindo, continua realizando aquilo que muitas vezes não conseguimos enxergar. Pai querido, entregamos em Tuas mãos o restante desta tarde. Cada compromisso, cada decisão, cada encontro, cada caminho, cada pensamento. Que Tua presença nos acompanhe, que Tua paz permaneça conosco, que Teu amor nos envolva, que Teu Espírito nos conduza. Entregamos também a noite que se aproxima, que seja uma noite de descanso, que seja uma noite de descanso, uma noite de proteção, uma noite de serenidade, uma noite de renovação. Que aqueles que estão cansados encontrem repouso. Que aqueles que estão preocupados encontrem paz. Que aqueles que estão sofrendo encontrem consolo. Que aqueles que estão esperando respostas encontrem esperança. Pai amado, entregamos nossas famílias. Cada pessoa que amamos. Cada pessoa que faz parte de nossa história. Cada pessoa por quem oramos nesta tarde. Guarda nossos lares. Guarda nossos relacionamentos. Guarda nossos filhos, guarda nossos pais, guarda nossos avós, guarda aqueles que estão perto, guarda aqueles que estão longe, que Teu amor alcance cada um deles. Virgem Maria, Mãe querida, continua velando por nossas famílias, continua intercedendo por nossos lares, continua apresentando nossas necessidades a Jesus. Estende Teu manto protetor sobre cada casa representada nesta oração. Que nenhuma família se sinta abandonada. Que nenhuma família perca a esperança. Que nenhuma família deixe de confiar em Deus. Pai amado, entregamos nossa saúde, as enfermidades conhecidas, as preocupações ocultas, as dores do corpo, as dores da alma, as preocupações que carregamos.
as limitações que enfrentamos. Tudo colocamos diante de Ti, porque sabemos que Tu és fonte de força, fonte de consolo, fonte de esperança, fonte de vida. Entregamos também nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos, nossas metas, aquilo que estamos construindo, aquilo que ainda desejamos realizar. Que tudo esteja debaixo da Tua vontade. Que tudo esteja debaixo da Tua direção. Que tudo esteja debaixo da Tua bênção. Pai querido, entregamos nosso futuro, aquilo que conhecemos e aquilo que ainda desconhecemos, os caminhos que enxergamos e os caminhos que ainda não conseguimos ver. Sabemos que Tu já estás lá, preparando, cuidando, guiando, protegendo. Por isso descansamos, confiamos, esperamos, porque o Senhor jamais falha. Deus manda dizer nesta tarde: continue caminhando, continue acreditando, continue orando, continue confiando. Eu estou cuidando de tudo. Receba essa palavra, guarde essa promessa, leve essa esperança consigo, porque o céu continua trabalhando ao seu favor. Você não foi esquecido. Sua oração foi ouvida. Sua lágrima foi recolhida. Sua fé foi vista. E o Senhor continua escrevendo sua história. Virgem Maria, Mãe amorosa, colocamos agora nossas vidas sob Tua intercessão. Guia nossos passos. Fortalece nossa fé. Protege nossos caminhos. Aproxima-nos cada vez mais de Jesus. Que Teu amor materno nos acompanhe. Que Tua presença nos console. Que Tua intercessão nos fortaleça. E que Teu exemplo nos ensine a confiar plenamente em Deus. Pai amado, abençoa cada pessoa que participou desta oração. Abençoa sua casa. Abençoa sua família. Abençoa seu trabalho. Abençoa sua saúde. Abençoa seus sonhos. Abençoa seus caminhos. Que a Tua paz permaneça sobre ela. Que a Tua luz brilhe sobre ela. Que a Tua graça a acompanhe. Hoje, nesta tarde, nesta noite e em todos os dias de sua vida, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Tudo confiamos ao Teu amor. Tudo colocamos sob Teu cuidado. E seguimos em frente com fé, com esperança, com confiança, sabendo que o Senhor continua conosco, agora e para sempre. Amém.